Está começando mais um episódio do Agro Ideas. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn principalmente. A gente tá todo dia, tem conteúdo lá dos cortes, dos episódios que a gente grava aqui. E, obviamente, que acompanhe o episódio inteiro, né? O pessoal gosta muito de assistir os cortes ali de 1 minuto e meio, mas o importante é ver o episódio inteiro, que eu tenho certeza que tu vai agregar muita informação, vai aprender bastante coisa com as pessoas que passam aqui no Agro Ideas. Como a gente gosta de falar, aqui a gente conversa com quem faz o agro acontecer. E muitas vezes aqueles influenciadores que estão criando conteúdo na internet, que são mais conhecidos, não quer dizer que não é válido o que eles passam, mas tem muitas pessoas que têm um conhecimento, uma trajetória fantástica e tem muita coisa para ser compartilhada, e aqui você consegue ouvir e acompanhar essas pessoas. Se você está ouvindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, curta o vídeo. Se está ouvindo lá pelo Spotify, segue nós lá no Spotify, faça avaliação, dê as 5 estrelinhas lá. E, obviamente, indique para algum amigo, para algum colega, que eu tenho certeza que tu vai gostar desse episódio e dos outros episódios aí que tem do Agro Ideas também. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai estar conversando, estamos recebendo aí o fundador e sócio da consultoria global Egg for Up. Exato. Especializado em fusões, aquisições, inteligência de mercado e expansão internacional no agronegócio, com uma trajetória de quase 3 décadas em empresas líderes como John Deere, Case, New Holland e Valley. João acumulou uma experiência nas áreas de desenvolvimento de negócios, estratégia e operação na América Latina e Estados Unidos. Advogado por formação, com MBA e pela FGV e com extensões aí internacionais, né? Aliás, visão jurídica, empresarial e internacional a práticas no campo. Recentemente fundou também a Yara, focada em financiar soluções de irrigação por assinatura, promovendo inovação e acesso à tecnologia no setor. Sua carreira é marcada por projetos pioneiros, liderança em mercados complexos, construção de equipes de alto desempenho e uma visão clara sobre o futuro do agro. O Agro Ideas recebe um dos principais estrategistas do agronegócio brasileiro e internacional. Seja bem-vindo ao Agro Ideas, João Rebeck. Pô, muito obrigado, Eduardo, pelo preâmbulo aí. Gostei, obrigado, hein? É uma boa apresentação. Pô, eu fiquei assim, obrigado, hein? Vou contratar esse preâmbulo aí. Não, como é que é o chat GPT? O chat GPT ajuda, né? Ajuda bastante, bastante. João, é uma honra te receber aqui no Agro Ideas. O pessoal já fazia bastante tempo que já falava, não, temos que gravar com o João. E finalmente hoje deu a oportunidade, né, num feriado, pra gente poder estar fazendo essa gravação aí com essa visita de vocês aí que vieram lá dos Estados Unidos pra cá, pra fazer negócio, eu acredito eu, né? Exatamente, estamos aqui visitando a região, com negócios, né, conhecendo a estrutura, falando com clientes, mas é um prazer e uma honra minha estar aqui com vocês, assim, teu trabalho, admiro o teu trabalho, acho que tu faz uma aproximação de uma linguagem acessível do que é o agro pro teu público, então é uma honra estar aqui para bater esse papo. É um show de bola. E pra gente começar, João, ontem tu deu um spoiler aí um pouco, né, da tua história, que é uma história muito bonita, inclusive, e pro pessoal te conhecer também, conta um pouco da onde tu veio, qual que são as tuas origens. Não, legal. Eu sou gaúcho, né? Originalmente eu sou de Porto Alegre, né? Como tenho ainda um pouco do sotaque, né? Como tu, né? Como tu, a gente fala um pouquinho, fica o sotaque, né? Nasci em Porto Alegre, né? Então comecei a trabalhar muito cedo e desde cedo trabalhando, nem conheci o agro, como um guri de Porto Alegre, né? Claro que o agro é muito forte no Rio Grande do Sul, é uma presença marcante, principalmente no interior do estado, né? Sim. Mas em Porto Alegre, ali na capital, com exceção da época da Expo Inter, fica muito à margem o que é o agronegócio, né? Sim. Então não conhecia agronegócio, né? Trabalhava, comecei muito cedo, como disse, com 14 anos, e entrei com 15 anos, na época o governador do estado era o Antônio Brito. Existia um programa chamado Guri Trabalhador, né? E tô falando de 1994, 95, né? Então, antes de você nascer, provavelmente, né? Eu vejo 96. Então, ali, um ano antes, eu vejo que eu tô ficando velho. E naquela época, né, os estágios, os trabalhos não eram mais, digamos assim, mais efetivos, né? No sentido da pessoa trabalhava o dia inteiro e estudava de noite, né? Era essa a regra do jogo geral, né? Com 14 estava o quê? No ensino médio já? Eu tava entrando na escola técnica da URGS, né? Um pouco a ver, segundo grau técnico em contabilidade. Fiz o segundo grau na escola técnica da URGS. Naquele momento, nesse programa, eu trabalhava no Tribunal de Alçada. Nem existe mais Tribunal de Alçada, né? Hoje é tudo Tribunal de Justiça.
E no Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, eu tinha uma logística dentro da cidade de Porto Alegre, que era uma logística doida, porque eu morava na Zona Sul, lá no bairro Cristal. Eu saía para trabalhar no centro, depois eu ia para a Escola Técnica da URGS e voltava. Isso dava uma conta mais ou menos de uns 5 ônibus por dia. Então eu chegava em casa meia-noite, acordava às 5 da manhã, mas com 15, 16 anos, tudo o cara tem energia. Só que na frente da Escola Técnica da URGS era não sei se é até hoje, mas era a sede da SLC, na Bernardo Pires. A Escola Técnica da URGS era na Ramiro Barcelos, e ali uma ruazinha pro lado, na Bernardo Pires, era a sede da SLC na época. E a SLC estava num processo de seleção de estagiário. Estagiário de contabilidade e estagiário de administração. E na época eu falei, cara, nessa matemática eu economizo um ônibus, né? É ali que matemática do cansaço, né? Vai ser ali que eu vou entrar. E eu fiz de tudo para entrar naquele estágio, né? Eu tive uma sorte que uma professora minha... E olha a coincidência do destino, né? Uma professora de inglês da escola técnica. Cara, e inglês sempre foi a matéria que eu fui pior, né? Sempre foi... Não entendia nada de inglês. Até hoje, né? Meus amigos falam que eu não falo inglês. E o Júlio é um deles. E nessa oportunidade... Eu falei com a professora, a Mara Rubia, lembro dela até hoje. A Mara tinha um marido que trabalhava ali dentro do escritório da John Deere, que era o Cícero Zanck Ferreira. E aí o Cícero, na época com Arlindo Rode, seu Luiz Rode, né, que depois foi diretor financeiro da John Deere, uma lenda, eles eram os então diretores do Banco Agroinvest, que era o banco da SLC, que ficava ali na Bernardo Pires, junto do conglomerado da SLC. Fiz a seleção, passei e comecei. Dali fiquei 11 anos na John Deere. Mas voltando só um pouco, por que tu foi fazer contabilidade? Era técnico em contabilidade? Contabilidade. O que te levou a fazer isso? Na verdade, na época, eu tinha uma necessidade de fazer um curso técnico. Entendi. Eu precisava fazer um curso técnico para trabalhar mesmo. E teus pais se incentivavam a isso também? Como é que era? Eu já trabalhava, né? Então, o curso técnico era importante que eu fizesse para conseguir um trabalho melhor. Ali eu tinha plena consciência naquela época que ou eu passaria numa URGS ou eu teria que pagar numa universidade particular dos meus estudos. A URGS também, eu acredito que já deveria ser difícil naquela época. Já era. E na época tinha um acesso, na época tinha Escola Técnica de Comércio da URGS, acho que existe até hoje. E existia o curso de contabilidade, lá era muito bom. E eu sabia que o curso lá era muito bom, dava acesso a emprego. E eu fui, me inscrevi, fiz a prova e passei. O que era ruim na época é que era de noite. Então, assim, eu estudava realmente de noite, fazia o segundo grau junto com o técnico em contabilidade de noite. E tinha a manhã toda para trabalhar. E foi aí que, ali naquela época que eu estava na escola técnica e junto com o Banco Agroinvest, ali da SLC, da John Deere, eu conseguia trabalhar. O que ficou bom para mim? Que eu ia para uma região só. Era tudo na mesma região. Então eu ficava o dia inteiro no banco, trabalhando, 6 horas terminava, eu só atravessava a rua, estava na escola técnica. Então eu conseguia. E outra coisa que na época foi bom para mim, um detalhe, né? A escola técnica, por fazer parte da URGS, né? Tinha acesso ao RU, restaurante universitário. E ali na frente tinha um restaurante universitário, um RU. Então, nós comíamos ali na RU. Então, uma curiosidade que eu vou falar, né, para quem é da John Deere. Entramos no mesmo dia, eu e Israel Gobato, que até hoje está na John Deere. Ele acha que ele é diretor de operações da John Deere, o Israel. Nós entramos no mesmo dia. E, enfim, foi a mesma história ali. Né? Mas aí tu ficou 11 anos trabalhando ali? 11 anos. Tá, mas e daí tu foi crescendo, obviamente. Fui. Eu comecei como estagiário, aí fui, né, evoluindo, depois fui contratado, fui efetivado um ano depois como auxiliar administrativo. Depois trabalhei na área de formalização de contratos, né, onde eu terminei o curso técnico e comecei a fazer direito. Me formei em direito, foi naquele momento ali. Da formalização de contratos, eu fiquei, Eduardo, mais depois uns 3 anos como analista de crédito. E de analista de crédito, eu havia um processo de seleção para ser regional de vendas da
da John Deere no Mato Grosso. Isso eu tô falando de 2004. Eu me candidatei para o processo, fui escolhido e aí saí de Porto Alegre para morar em Tangará da Serra, como regional de vendas da John Deere. Aí lá fiquei 4 anos e meio, 5 anos, no Mato Grosso inteiro. Morei em Tangará da Serra e Cuiabá. E aquela vez, como é que tava o Mato Grosso? Você tava se desenvolvendo recém? Cara, foi muito legal ter morado naquela época no Mato Grosso, mas assim, Mato Grosso Mato Grosso de 2004 a 2008, quando eu morei lá, era muito melhor do Mato Grosso dos pioneiros lá, a turma que foi em 70, 80. Naquela época é. Mas ainda assim, o Mato Grosso, eu lembro quando eu cheguei no Mato Grosso, tinha 4 estradas assim para ir para qualquer lugar. E eu fazia todo o Mato Grosso, então eu fazia de Querência a Tangará da Serra. Eu, quando fui morar lá, eu lembro, para ir de Campos Novos dos Parecis para Sapezal, tu passava no meio da reserva, mas era uma estrada de barro que na época das chuvas era terrível. Assim, todos os carros, caminhões atolados lá. E eu lembro que uma vez jovem, impetuoso, né? Eu tava na época, eu tinha o carro que a gente tinha da John Deere era um Palio Weekend, se eu não me engano. E aí a gente tava lá, eu lembro que na época o meu chefe, que era o Marcelo Lopes, ele falou, cara, não vai. Tava lá, não vai. Cara, eu vou, né? Como é que eu não vou ir, né? Cara, dito e feito, né? Fiquei atolado por quase o dia inteiro ali. Tive que esperar um trator vir me rebocar. O carro chegou todo destruído embaixo. Então o Mato Grosso era mais... Tava se desenvolvendo, mas ainda tinha coisas como essa. Mas tu rodava pra vender máquina? Eu era regional de vendas. Então, como regional de vendas... Visitava as lojas? Exatamente. Eu atendia lá os concessionários. Então, Iguaçu, Acrobajo, a Nissei começou quando eu era... A Nissei Máquinas começou quando eu era regional de vendas lá. O concessionário lá de Primavera foi nomeado lá quando eu era regional de vendas. E o que era teu papel? O que fazia um regional de vendas? O regional de vendas é responsável pelas estratégias de vendas naquela região, né? E nomeação, crescimento. Então, é um papel fundamental dentro de qualquer empresa de agronegócio. Hoje, eu acho que dificilmente uma multinacional não tem um regional de vendas, um RT, um promotor de vendas, alguém que, como tu foi também, alguém que está na ponta... Sim. Falando com os canais e desenvolvendo os produtos e as vendas, né? Então, obviamente, a maioria do papel do regional de vendas naquela época era com as revendas, desenvolvendo as revendas, mas também tinha um aspecto com os clientes, né? Então, eu conheci muitos clientes grandes nessa época do Mato Grosso, naqueles 4... Eu digo que aqueles 4 anos e meio que eu tive lá na John Deere foi a maior faculdade da minha vida, né? Morei lá, conheci diversos produtores, diversas realidades, aprendi de agricultura no Cerrado ali, né? Porque a agricultura, se for parar pra ver, tu não tinha um contato direto com a agricultura como tu começou a ter quando começou a atuar como regional de vendas, no caso, né? E tu imagina o desafio, né? Eu era advogado do Banco John Deere e fui ser regional de vendas do Mato Grosso, a região que eu acho que para qualquer elemento do agronegócio, o Mato Grosso é a região mais pauleira. Até hoje. Até hoje. Até hoje, é. E eu fui para lá de peito e na raça. Então, assim, aprendi muito, agradeço muito a todos que me ajudaram, e principalmente as revendas. Eu cito aqui nominalmente a Agrobajo, a turma lá, o Nelson, o Alexandre, o José Bajo, a turma que está até hoje lá, o pessoal da Iguaçu, o Juarez, a turma toda lá que sempre esteve lá, a Nissei Máquinas, o Gustavo. Então, assim, sempre fui muito bem recebido, muita ajuda, muito apoio de todo mundo. E foi um trabalho... De novo, né? Foi bom. Eu cresci vendas, aprendi muito a vender. Acho que me tornei vendedor ali. Aprendi fechamento, aprendi técnica de vendas naqueles 4 anos e meio ali, que foi muito importante para minha vida inteira. Porque teoricamente o teu papel era dar suporte aos vendedores também, de alguma maneira, ajudar eles a vender, a fazer todo o processo. Então, teoricamente, se tu tá indo ajudar, tu tem que também ter um domínio maior ali pra conseguir contribuir, né? Saber, né? Saber. E é um desafio, porque eu particularmente conheço muito pouco de máquina, sendo que por mais que é do agro, trabalhei no agro e diretamente ali, tu entender de produto é uma coisa, entender de uma determinada cultura é outra coisa, entender de máquinas especificamente é outra história. É outra história. Talvez a máquina tu consiga entender até de mais coisas pelo fato que ela tem vários equipamentos e cada um serve para alguma ação ali. Quando a gente conversou com o Juarez, ele fez uma abordagem em relação a
a utilidade, a função da máquina, pensando no desenvolvimento do campo, da produção, da agricultura, que era uma perspectiva que eu não tinha conhecido ainda. Agora eu não vou saber repetir exatamente o que ele falou, mas é uma abordagem diferente, porque a máquina realmente tem um papel fundamental no processo do campo, na lavoura, porque é ela que faz a aplicação, é ela que planta e tudo mais, então, obviamente, exigiu um conhecimento gigantesco. Só que, a partir dali, tu continua crescendo dentro da própria John Deere daí. Não, ali de vendas, aí tu falou, né, do conhecimento de máquina, acho que dali eu parti talvez pro maior desafio que eu tive de conhecimento, que eu fui ser gerente de produto de colheitadeira da New Holland, quando a linha CR estava vindo pro Brasil. Então ali foi o momento que eu tive que, foi justamente isso que tu falou, esse desafio talvez foi, em termos de produto e conhecimento, foi o maior desafio da minha vida. Ontem vocês estavam conversando do Paulo Hermann, né? Uhum. Foi nesse momento que tu tinha mais contato com ele? Quando eu era vendas da John Deere, sim. Porque ele era diretor de vendas, então ele ia muito pro Mato Grosso. Então, volta e meia, a gente estava em eventos, inaugurações de revenda, etc. Foi um momento de aproximação e que eu tive um contato, aprendi muito com ele, foi o que eu te comentei, né? Foi ali que eu, através digamos assim, dos feedbacks de construção, a gente gerou o relacionamento. Não foi dessa história que tu estava contando antes das vendas das máquinas que tu ganhou? Foi. Conta um pouco dessa história, que essa história é legal. Foi. Essa história tem a ver com o inglês, né? Eu não falava inglês, zero, né? Mesmo com a Mara Rubia lá sendo minha professora, que me indicou, o inglês sempre foi um problema na minha vida, porque escola pública no Rio Grande do Sul, década de 80, tá? Então, assim, vamos ser muito franco aqui, tá? Eu venho de uma educação que, do meu primeiro grau, por exemplo, dos 8 anos, os 7 foram greves estaduais, tá? Então, não tinha professor, eu não tive no primeiro grau inteiro professor de inglês. Então foi ter contato com inglês na minha vida na Escola Técnica da URGS com a Mara Rubia. E ela viu que dificuldade tremenda que eu tinha com 15, 16 anos, good morning, eu apanhava demais. Eu tô falando de uma época que não tinha internet. Hoje, por exemplo, o videogame, né? Então, assim, hoje eu vejo que a juventude não precisa tanto de cursos de inglês para aprender inglês. Existem outros mecanismos de aprendizado da língua estrangeira que não existia naquela época. Então, assim, eu estava muito cru no inglês. E teve uma vez um episódio lá, estava com 25 anos, veio o CEO da John Deere para conhecer o Brasil. Eu lembro que na época o Paulo Hermann, com o Paulo Kowalski, meus chefes na época, eles falaram, olha, vai vir o CEO da John Deere, ele quer entender do mercado, do mercado. Então, assim, tinha 12 regional de vendas, eu não lembro. Quem quiser apresentar, fica à vontade. Tá? Faz uma apresentação em inglês, ele quer ver os regionais que fala. E perguntaram, né? Quem tem coragem fala inglês. Dos 12 lá, teve 2 que falavam inglês, tiveram coragem, o Luciano e o Constantino, lembro deles. E eu me coloquei à disposição, né? Eu falo, mas não falava uma palavra. Só que daí eu me preparei, né? Fiz a apresentação em inglês, estudei, mas, cara, não adianta, não tem milagre, né? Não vai dar certo. E não deu, né? Eu fiz a apresentação, foi terrível, não entendeu nada lá. Mas daquele dia foi engraçado, porque, assim, eu acho que 75% das pessoas olharam e falaram, puta, cara doido, né? Veio aqui fazer esse papelão. Mas teve uns 25% que eu acho que olharam e falaram, pô, ele tem coragem, né? Ele veio aqui, tentou, né? E acho que dessa turma que teve coragem, tava o Paulo Hermann lá. E eu lembro que daí no outro ano, a gente estava fechando o ano de colheitadeira lá. Mato Grosso era uma região importante e o fechamento da John Deere era em outubro, né? E naquele ano a gente precisava fechar o número, eu lembro o número, era 186 colheitadeiras. E a gente trabalhando para fechar, e numa das reuniões de vendas, o Paulo comentou, ó, guri, fechar tuas metas aí. Eu tava querendo fazer um curso para melhorar o inglês, porque eu vi que tinha sido fiasco, né? E eu queria fazer nos Estados Unidos. Ele falou, se tu bater 186 colheitadeiras na tua região, eu te pago a viagem para te fazer. Eu falei, cara, fechou, né? E eu lembro que eu fui, deu 187. Deu uma a mais. Eu lembro que eu falei, Paulo, bateu as colheitadeiras. Pô, você falou que emitia a passagem, né? Tá aí. Ele falou, não, vai lá e fala com a secretária, você vai ir. Então deu certo, né? E foi esse o caso aí. Quantos anos tu tinha nessa época? Tinha 26, 27. 26, 27. 26, 27, por ali. Foi 26 para 27. E aí
Aí fui, fiz o curso de inglês, voltei achando que falava, não falava nada ainda. Aí fiz outros papelões aí, mas foi melhorando, né? Os trancos e barrancos vai indo, né? Na língua inglesa, Eduardo, ou qualquer língua estrangeira, tu tem que ter coragem de falar. É o problema, né? 70% da comunicação é visual. 70% é visual. Então, se tu estiver na frente de quem tu tá falando, fale. Ela vai te entender, tá? Agora, não faça por telefone. Aí tu vai perder. E eu fiz essa cagada também, de tentar fazer por telefone achando que falava. Então, assim, 70% é visual. Então, se tu estiver na frente de alguém, tente. Porque 70% é você falando. E a parte de ouvir também não é... Porque nas peleias ali pra aprender a falar também, né? Uma das dificuldades é ouvir, porque ouvir também é uma habilidade que talvez que exige bastante treino. Só que o que acontece com todo mundo é que todo mundo tenta buscar uma fórmula para aprender, como se houvesse um caminho mais fácil. Mas na verdade é repetição e constância, obviamente, para conseguir ter e aperfeiçoando. E quanto tempo tu ficou nos Estados Unidos aquela vez? Aquela vez eu fiquei 30 dias. Eu fiz um curso daí, eu fiquei 30 dias lá imerso estudando, né? Que a John Deere ajudou lá em função da meta batida. e aí voltei, foi muito importante para mim. E a partir dali eu comecei a evoluir. Aí sempre nas minhas organizações, nas minhas interações, eu tentava me expor à língua inglesa, né? Eu lembro que no Mato Grosso sempre foi uma região que vinha muitos estrangeiros da John Deere para visitar, muitos americanos, né? E toda vez que vinha alguém, eu pedia para participar, pedia para levar. É óbvio que muitas vezes, né, dava terrível, né? Mas, cara, tu tem que tentar, tu tem que ir fazendo, tu não pode te esconder da língua estrangeira. Tem que se expor de alguma forma, não né? pode. Tu tem que falar, tem que ir tentando e vai sair, né? E não tenha medo, tá? Vá fazendo para todo mundo que é jovem. Hoje eu vejo assim, o nível geral de língua inglesa dos jovens no mundo todo tá muito bom. Acho que a internet, TikTok, rede social, teve uma coisa boa que aconteceu no mundo, houve digamos, um nivelamento mundial. A régua do, talvez a régua do básico subiu um pouco, mas do básico. Mas tá bom. Porque se tu tem o básico, depois tu estuda um pouco, tu melhora. Sim. Então, assim, eu acho que eu vejo muito, por exemplo, tu deve conhecer muitas pessoas do interior que não têm acesso, mas que em função da rede social já tem um básico de inglês. Sim. Isso não tinha antigamente. É verdade. Isso não tinha. Então, assim... Inclusive, quando eu conversei com o Juarez, uma das coisas que eu comentei com ele é que como é que ele via, porque naquele momento, por mais que houvesse uma dificuldade muito grande, porque era uma época muito mais difícil, você trabalhava muito mais, tu tinha pouca informação, pega o próprio Cerrado, não é eu vou pesquisar sobre como produzir no Cerrado, não tem aonde pesquisar, né, porque não existia essa informação. Então muita coisa realmente estava sendo desbravado, aquele ambiente. E aí uma das perguntas que eu tinha feito para ele era a respeito disso, como é que ele enxerga hoje em dia. E a resposta dele foi mais ou menos assim, não, hoje o nível tá mais alto e obviamente também tá mais difícil para alguém se sobressair. Naquela época era difícil também, só que quando alguém se sobressaía, era muito à frente. Diferente de hoje em dia. Hoje em dia, como tu falou, a régua talvez ela esteja cada vez mais alta porque tem muita informação e talvez para quem queira se sobressair de alguma maneira, tem que buscar muito mais do que a maioria. E a maioria já busca, talvez, relativamente bem, né? Então, é desafiador. Aí tu saiu da John Deere e foi pra New Holland. Fui pra New Holland. Daí foi um outro desafio, né? Porque lá era uma área... No Mato Grosso também? Não, eu vim pra Curitiba. Mudei pra Curitiba, que é a sede da New Holland em Curitiba. Cheguei em Curitiba para trabalhar num cargo técnico. Daí tu falou, pô, imagina eu, advogado, veja... não, mas eu acho que daí, com a experiência ali, tu deve ter aprendido muito tecnicamente. Claro, mas vim para ser responsável de uma área de colheitadeiras e trazer uma marca, uma linha importante. Naquela época, a New Holland, ela mudou muito a questão de marketing comercial e a ideia, se tu analisar estrategicamente ali, a transição de 2000 para 2010 ali da Case da New Holland, né? O início da estratégia lá de 2000 a 2000 e pouco era muito claro, né? Tu tinha uma Case num segmento premium e uma New Holland lá com TC, TL, mais focada na questão do varejão, né? E aí, em 2007, 2008 ali houve uma
uma decisão lá da CNH na época de mudar, que haveria alguns overlaps em segmentos premiums, tá? Inclusive na colheitadeira de rotor. Até então, naquele momento, não existia colheitadeira de rotor New Holland no Brasil. E a decisão era trazer a linha CR. E nós aí teve um time, tratores de grande potência, a parte de hay forage. Então, assim, houve uma mudança na linha de produto da New Holland naquele momento. Então, foi muito interessante trabalhar ali, desafiador, porque ao mesmo tempo que a gente cuidava da estratégia, eu dava treinamento de produto, dava o Brasil promovendo CR, e ali foi também outro momento de aprendizagem muito grande. Então, ali também teve vários aspectos, e foi um momento de mudança importante na minha vida, né? Ali conheci a minha mulher na New Holland, né, a Fernanda, sou casado até hoje com ela, tenho duas filhas, né, que minha família está lá nos Estados Unidos comigo, mas também ali me ajudou a moldar meu pensamento, digamos assim, estratégico, porque eu vim de vendas, aí comecei a trabalhar um pouco na estratégia do produto, porque estratégia de produto nesse tipo de organização é muito técnico, muito estratégico, porque é o que tu falou, vamos pegar o exemplo de colheitadeira. Se você pega uma colheitadeira, é uma indústria ambulante. Tá? Em inglês, colheitadeira significa combine. Porque nada mais é do que a combinação de vários elementos. Elemento de trilho, elemento de separação, que antigamente, há 100 anos atrás, era feito tudo separado. Sim. Então você combina numa indústria que vai andando. Então é uma complexidade muito grande. É fantástico, é apaixonante, eu acho que a parte de colheita. E isso envolve muita tecnologia e muita estratégia. E ali foi um momento importante da minha carreira, com os desafios, né? Porque imagina, meu background, minha formação, não era uma formação de agronomia. Mas né, o tempo do Mato Grosso foi a faculdade que me ajudou a entrar ali, trabalhar e fazer o projeto com grandes parceiros que tinha ali na New Holland. Né? Esse trabalho foi feito com uma turma incrível. Tinha o Eduardo Nix, que hoje é presidente da Komatsu, tinha o André Ribeiro, tinha o Giancarlo Fasolin, que hoje está na Trimble, um monte de gente. Hoje o Eduardo Kerbauer, que é o vice-presidente da New Holland, o Flávio Mazeto, um monte de gente. Né? Foi um trabalho feito a 20 mãos e que deu certo. Acho que hoje a New Holland tem um posicionamento muito bacana no mercado. Mas a atuação de estratégia era voltada para a estratégia de venda ou a estratégia do produto em si? Como seria a colheitadeira e tudo mais? O que tu fazia exatamente? As duas coisas. As duas coisas? As duas coisas, porque uma estratégia de produto, no fim das contas, é uma estratégia de venda. Não adianta você imaginar um produto que não será vendido. Sim. Então, toda estratégia de produto, você, inclusive, em qualquer análise, você faz lá a projeção de vendas. Como é que esse produto vai entrar no mercado? O que ele vai canibalizar? Quais são os segmentos que ele vai, digamos assim, entrar com facilidade? Quais são os segmentos que a gente vai ter que promover ele? Então, nesse tipo de análise de produto, né, a gente começa a ter um contato com vendas muito importante para que aquilo aconteça, né? O pior lançamento de produto, os piores produtos são aqueles que não vendem. A gente pode dar um monte de exemplo aí, em maquinário, em semente, um monte, que não funcionou. Teses muito bonitas, estratégicas, mas que não funcionaram. Né? E em estratégia de produto, você tem que pensar nisso. Né? A gente está até discutindo ali no bastidor antes alguns exemplos. Né? Fez uma estratégia errada de produto, vai refletir no P&L, vai refletir no faturamento. Sim. Certo. Tá, e aí, tu ficou quanto tempo na New Holland? 5 anos. 5 anos. E aí, tu ficou no mesmo cargo durante esse período ou tu foi mudando de função? Eu fui crescendo na posição. Eu comecei como coordenador de colheitadeira, aí depois eu fui promovido para gerente de colheitadeira e depois no final eu era gerente de toda a linha de colheita. Envolvia feno e forragem, uma colheitadeira. New Holland é a única que tem uma colheitadeira que para mim é uma Ferrari das colheitas, que é a colheitadeira Braud, que é uma colheitadeira de uva, uma colheitadeira que todas as bodegas, as empresas, os vinheiros têm na Mendonça, na França, na Europa. É um produto fantástico que só a New Holland tem. E eu tive a oportunidade ali no último ano, estar com toda a linha de produto ali, com o time, coordenando toda a estratégia. Foi muito interessante. E o que tu acha que foi um fator responsável? Obviamente não existe um fator, são vários, mas para te ir crescendo, né? Porque às vezes tem pessoas que vão ficar uma vida inteira, às vezes, numa mesma função. Tem pessoas que vão crescer um pouco, mas tu foi escalando, digamos assim, dentro da empresa. O que tu vê como um diferencial, o que tu fazia de diferente? Cara, é difícil eu fazer essa análise assim, olhando para trás,
Mas eu penso que eu sempre fui um hard worker, tá? Eu acho que esse é as pessoas que trabalharam comigo vão falar coisas boas e coisas ruins, como todo mundo, certo? Acho que todo mundo tem aspectos positivos e aspectos negativos. Mas acho que o fato é que eu sempre fui um cara que entregava, trabalhava. Podia entregar, às vezes não 100%, podia entregar, mas entregava. Eu tenho uma filosofia que o mundo é cheio de pessoa com iniciativa, tá? Um monte de pessoa, mas falta pouca acabativa, tá? Falta pouca gente que entrega. Eu sempre falava o seguinte, cara, é melhor tu entregar, às vezes até um pouquinho quadrado, mas entregar, tá? Do que não entregar nada, tá? E talvez esse tenha sido um fator meu. Eu vejo, por exemplo, na minha filha lá, recentemente lá eu fui receber um reporte lá nos Estados Unidos da minha filha mais velha lá, a professora lá falando, dando o reporte dela, e eu lembro que a professora falou assim, puta, cara, Giovana é uma hard worker, é uma trabalhadora. Pô, que legal escutar isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que é minha, tanto que tem nas minhas filhas. Eu não sou gênio, não sou nada, eu sou uma pessoa mediana, mas que trabalha, né? Eu acho que faz de tudo para entregar o meu trabalho, ponto. Eu acho que essa que é a diferença, e eu acredito muito nisso, sabe, Eduardo? Eu acho que a entrega faz a diferença, tá? E mesmo que eu disse, né? Tu entregou, tava lá 100%, mas tu entregou. Sim. Tá? Se a gente tiver um balanço de acabativa com iniciativa, a gente vai ver mais coisa andando aí no mundo. E aí, nesses tempos que tu conheceu tua esposa, ficou 5 anos ali, e aí tu recebeu uma proposta diferente, foi fazer uma entrevista, né, pra Vale, isso? Exato. Na época eu participei de um processo lá de seleção da Vale, acabei sendo selecionado, e na época foi um passo muito grande para mim. Eu imagino, eu tinha 32 anos lá para 33. Eu era gerente de marca, uma área estratégica, de muita estratégia dentro da empresa, mas eu fui ser diretor-presidente de uma operação completa, né? Que envolvia fábrica, RH, envolvia tudo, né? E ali foi um desafio muito grande para mim, onde eu diria que foi a minha segunda maior escola da minha vida, né? Que foi ali gerenciar. A primeira foi o quê? A John Deere? Foi Mato Grosso. Eu acho que Mato Grosso, para mim, foi o primeiro, imagina, foi o que você comentou, né? Sim. Foi o momento que uma faculdade não de agronomia, mas eu entendi do que estava acontecendo mais profundamente no mundo agrícola, né? Naquela época da John Deere, eu era solteiro, tinha 24 anos de idade, então eu não tinha onde voltar. Então, às vezes eu estava no final de semana no lugar. Isso aconteceu muito quando eu morava no Mato Grosso. Eu estava em Sorriso, eu voltava para minha casa em Tangará, em Cuiabá, eu ficava em Sorriso. E ali no final de semana eu tô encontrando a comunidade, até fazendo alguma coisa. E eu estava em Sapezal e ia ter uma festa da comunidade. Eu ficava lá, né? Então eu aqueles 5 anos foram muito intensos, né? Eu não tinha onde... Não precisava voltar para lugar nenhum. Sim. Onde eu estava, eu podia ficar. Então aquilo foi muito importante. E a segunda maior escola, sem dúvida nenhuma, foi o tempo de presidente da Vale Brasil. Porque eu, muito jovem, por exemplo, eu lembro que eu cheguei lá, eu tinha um time lá, todo o meu time eram muito mais velhos que eu. Então eu tinha uma pessoa financeira lá que tinha 65 anos, tinha uma pessoa industrial lá que tinha 60 e poucos anos, o cara de vendas lá tinha 56 anos, a pessoa de produto lá era o mais próximo de mim, eu tinha 32, tinha 45. Então eu era realmente o mais novo ali daquela operação, né? E foi desafio, porque como é que tu ganha respeito dessa turma? Como é que tu ganha o respeito? Como é que eles vão te olhar? Então é um processo de construção, né? Deles primeiro te respeitarem, porque na liderança dentro de uma organização, tu pode até fazer pelo medo, mas não vai levar a lugar nenhum. Ou pelo crachá, ou pelo nome não funciona. Tá? Tu tem que ganhar o respeito dentro de uma organização complexa. Eles têm que te respeitar ou por uma admiração ou por ver que tu trabalha. Então, acho que, voltando para aquilo que tu falou, acho que eles viam que eu trabalhava. Porque tem que ter resultado, por exemplo. Às vezes pode ter uma pessoa que trabalha muito, mas ela não entrega o resultado. E aí é um desafio também. Porque tu comentou que tu fez um salto grande de carreira nesse momento. E tu se sentia preparado para a função que tu estava assumindo? Não sentia, mas...
Eu acho que quando tu tem aquele ditado que tem lá no Rio Grande do Sul, lá, quando tu passa o cavalo encilhado, tem que subir, né? Ah, com certeza. Eu subi no cavalo, né? Com certeza fiz coisas erradas, fiz coisas certas, né? Nas melhores intenções, como qualquer executivo, né? Mas mais coisas certas. Claro, cresci o business, né? Cresci muito o business. Então, assim, acho que minha passagem pela irrigação do Brasil, eu deixei resultado. Aumentei a rede, faturamento mais do que triplicou. Eu consegui fazer em 5 anos o que eu tinha me proposto, né? Mas é impossível, né? Ninguém acerta sempre 100% do tempo ou erra 100% do tempo. Claro que houveram aprendizados. Talvez se eu tivesse assumido a posição hoje, com 45 anos de idade, teria feito outros caminhos, talvez em alguns momentos que aconteceram ali. Mas foi importante. Com 32 anos de idade, Eduardo, tu tem ímpeto, tu tem coragem, tu tem garra, tu tem vontade de fazer. E tem que ser assim. Tem que arriscar, tu tem que partir para cima e tem que fazer, né? Só que daí entra a parte da visão estratégica, por exemplo, de coordenar uma operação e ao mesmo tempo fazer com que ela cresça. Tu, obviamente, tu foi estudar também, se aperfeiçoar. Em que momento tu foi fazer, por exemplo, o MBA e tudo mais, para se aperfeiçoar nessa parte de negócios também? Eu fiz o MBA quando estava no Mato Grosso. Ah, já lá no Mato Grosso. Eu fiz no Mato Grosso, terminei lá, tá? Mas eu estudava, né? Fazia cursos, eventualmente, né? Eu cheguei a fazer um mestrado em Curitiba acadêmico, que eu não concluí. Fiz as disciplinas, não fiz a dissertação. E depois daquilo eu sempre estava fazendo cursos de extensão. Tá? Tu falou dos cursos. Então, por exemplo, mesmo trabalhando bastante, tu sempre estava buscando estudar, fazer curso e se aperfeiçoar. Específicos no que me serviriam. Tá? Eu acho que depois lá quando eu fui para Vale, eu perdi um pouco o desejo que eu tinha mais jovem de fazer cursos que me dessem a chancela, o título, né? Eu fui mais fazer cursos que me trariam o conhecimento que eu precisava, que me cobririam o meu gap, tá? E aí foi onde eu fui indo nas extensões, busquei muitas extensões internacionais. Então acabei fazendo curso na London Business School, depois fiz um curso em Harvard, depois fiz um curso em Chicago. Então fiz um curso em Omaha também, na Creighton. Então sempre vendo cursos que poderiam me servir, muito voltados para gaps que eu entendia que eu tinha, né? Mas exige principalmente quando é mais novo, tem uma maturidade muito grande para ti reconhecer aquilo que tu tem que melhorar, né? Por exemplo, eu posso dar desculpa que o mercado tá ruim para determinada coisa e por isso que não deu certo. Ou não, eu vou melhorar porque minha estratégia talvez não foi a mais adequada. Então tem uma maturidade. Ou também tu teve durante esse período alguns mentores e pessoas que te ajudaram também melhora nisso, melhora naquilo, pessoas que te ajudaram. Sim, tive. Tu tem 2 coisas, tá, Eduardo, que tu tem que pensar, tá? Quando tu busca conhecimento. Tu quer buscar um conhecimento vertical, como se fala lá em Y, U, eu não lembro, mas ou tu vai buscar um conhecimento seguindo uma linha, ou tu vai tentar expandir, tu vai tentar buscar um conhecimento generalista, tá? Eu sempre fui na linha do generalismo. Então eu fui adicionando conhecimentos diferentes na minha formação. Então tu vai pegar, eu sou técnico em contabilidade, eu sou advogado, eu tenho minha pós-graduação MBA em gestão empresarial e os meus cursos de extensão, na sua grande maioria, são em finanças. Então esse foi se tu pegar esse tipo de conhecimento que eu criei, tu vai falar assim, pô, mas isso aqui, o que esse cara é? Um contador, um advogado? O que ele é? Né? Mas ele me abriu um leque muito grande de conhecimento. Agora, tu tem pessoas, por exemplo, isso é muito comum em gente que busca um PhD, eles vão firme numa linha de conhecimento, né? Que não foi meu caso. Né? Então, assim, o que eu recomendo então, para o jovem? Tá? Tem que decidir muito para que lado você quer. Por exemplo, você vai empreender, você quer ser líder numa organização de muitas pessoas, o generalismo é muito bom. Ou seja, o conhecimento de diversas pequenas áreas do conhecimento. Agora, você quer ter uma carreira técnica, empreender numa área técnica, vai até o fim numa linha de conhecimento. Então, depende. Tá? Então, por exemplo, tu vai querer ter uma empresa de biológico. Muito provavelmente vai entender muito bem a química que você está lidando. Né? Saiba falar e saiba vender. Agora, não, eu quero ter
talvez uma revenda de máquina, tenta ser de um pouco mais generalista, que eu acho que vai te... Então, depende. Mas no geral, tu sempre vai ter que saber vender, né? Isso sim. Dependendo do que tu for fazer, tem que saber vender. E aí tu ficou quanto tempo na Vale? Na Vale eu fiquei total 11 anos. 11 anos. 11 anos na Vale. Mais 11 anos ali. Na Vale, então, eu fiquei 4 anos e meio diretor-presidente do Brasil. Aí, no final do 4º ano, o presidente da época lá, o meu chefe, Marqueles, ele aposentou. Eu fui convidado lá para assumir a posição dele e fui ser vice-presidente da América Latina, morando em Omaha, em 2017. E estou lá desde então, né? Daí, dentro da Vale, lá nos Estados Unidos, fiquei mais 4, 5 anos como responsável da América Latina. Fiquei 1 ano responsável da área de solar no mundo e fiquei mais 1 ano responsável da área de M&A, de fusões e aquisições. Solar? Solar. Solar. É o que exatamente? A Vale tem uma área, das áreas da Vale é de energia solar. Ah, tem também. Você trabalha com irrigação, energia solar e... A Vale tem uma linha de 4 áreas, né? Hoje são 2, né? Infraestrutura e agricultura. Então, solar, ela entra em infraestrutura e agricultura. Eu era responsável da parte solar na agricultura. Para a agricultura. Então, sim, tínhamos projetos... A Vale ainda tem até hoje projetos de energia solar integrados com pivô no mundo todo. Legal, cara. Legal. E aí tu ficou morando por lá desde essa época da Vale. Exatamente. Então, saí da Vale há 1 ano, vai fazer 2 anos. 2 anos saí da Vale. Sempre tive o sonho de empreender, né? De ter o meu negócio, né? E sempre pensando numa consultoria de estratégia agronegócio. E por que da Ag4Up, né? Por que da Ag4Up? Nessa minha jornada, eu sempre tive muita dificuldade de encontrar uma consultoria que fizesse uma consultoria em estratégia. Tá? Então, teve vários momentos, principalmente quando eu estava na área de M&A, que eu trabalhei na área de fusões e aquisições. Nós fizemos algumas teses, né? Nós fizemos uma aquisição na Austrália, lá de uma empresa que trabalhava com irrigação de landscape e irrigação de agricultura, né? Eu lembro que a gente tinha muita dificuldade de adressar esse conhecimento de landscape dentro de uma área de irrigação tradicional. E naquele momento eu lembro que eu fui para o mercado buscar consultoria que explicasse essa integração, essa forma de integração. Eu não encontrei nenhuma. E eu lembro que isso foi um ponto que isso que falta no mercado, né? Ou você tem consultorias muito boas em inteligência de mercado, com dados, com estatísticas, com muito boas no mercado. Você tem consultorias muito boas em segmentos, muito boas segmentadas, mas você não tinha uma consultoria que trabalhasse o viés estratégico do cliente, do problema do cliente. Tá? Então você quer entrar no segmento novo? Peraí, vamos analisar como isso acontece dentro da tua estratégia organizacional. Então foi aí que eu falei, cara, é uma oportunidade de criar a Ag4Up. O que tem que ser analisado para criar uma estratégia como essa? Uma estratégia, por exemplo, de um produto novo, o que vocês levam em consideração? São diversas análises, né? Então, por exemplo, você é dentro do agro, tá? Você é uma empresa que chegou no seu teto de crescimento na sua região, tá? Você tem alguns caminhos. Ou você expande num segmento correlato, que existe alguma sinergia com a tua linha de produto, ou você faz uma estratégia de expansão geográfica, tá? Então você tem alguns caminhos. Ou você faz uma estratégia de entrar numa área totalmente nova. Sim. Mas o fato é que todas as empresas no mundo, inclusive no agronegócio, elas chegam num ceiling, num teto. Elas têm que buscar novas estratégias de crescimento. E aí que entra a Ag4Up. Aí que a gente senta e analisa junto onde é o melhor caminho de estratégico de crescimento. Então, por exemplo, hoje nós temos clientes europeus indo para os Estados Unidos, clientes da África indo para a Latinoamérica, clientes brasileiros indo para os Estados Unidos, em aquisições, em fusões, em greenfield. Então a gente faz esse trabalho para os nossos clientes. Nós de uma forma de tailor-made, caso por caso, nós entendemos o produto, a estratégia do cliente e o que ele quer fazer, a forma que ele quer fazer. Porque a decisão de crescimento dentro de uma organização, ela é uma das mais complexas, né? Você vai botar o seu capital numa outra área. Então, ter uma assessoria que te resguarde, que esteja junto com você, é fundamental. Que era o que eu não encontrava. Existem consultorias que têm pouco viés do agro
e que são muito específicas em outras áreas, né? Então você vai falar com uma Big Four aí, você vai conseguir. Só que eles vão te cobrar um preço muito caro, talvez eles não tenham essa profundidade do agro que tem na Ag4Up. Então esse é o nosso... Quem que é os clientes que chegam até vocês? É a indústria, normalmente? Quem que é o tipo de cliente? Indústria, capital. Então nós temos clientes aí de fundos de investimento, investment banks, family offices, corporações, startups e investidores em startups. Eu diria que hoje são os nossos quatro maiores clientes. E aí vocês criam organizam, ajudam a empresa para montar uma estratégia realmente de crescimento, de expansão, de mudar de país, por exemplo, como acho que vocês estavam conversando ontem, né? Por exemplo, tem muita gente, por exemplo, que tem uma empresa aqui no Brasil, às vezes quer mudar para os Estados Unidos. É vocês que eles têm que buscar para conseguir fazer isso. Exatamente. Se você, por exemplo, vamos imaginar aqui no Brasil, no agro brasileiro, tá? Imaginamos assim, vamos olhar um pouquinho para trás, década de 50, 60, 70, tá? Em termos gerais, agricultura brasileira, o agricultor brasileiro, ele não era tão produtivo, tão gerador de caixa, como era naquele momento o agricultor americano, por exemplo. A agricultura brasileira estava começando com Embrapa, estava começando o segunda safra, estava começando, plantio direto veio ali na década de 70, não é? Então estava começando. A agricultura brasileira estava, então, num patamar inicial. Naquele momento, se você analisar ali o fluxo de capital, as empresas, as grandes corporações que você conhece do agronegócio mundial, Cargill, John Deere, todo de Ford na época, todas trouxeram o dinheiro, os caixas das empresas eram abastecidos por produtores norte-americanos e europeus, e aquele caixa veio para o Brasil uma forma de investimento. O que acontece hoje? Hoje a gente está vendo um pouco de um fluxo diferente. Hoje a agricultura brasileira ela é mais rentável que a agricultura americana. E nós observamos que hoje o caixa gerado no Brasil é um caixa que migra investimento. Portanto, o que acontece no último Farm Progress Show? Nós tínhamos 7 empresas brasileiras, DNA brasileiro, expondo, investindo, comprando terreno, fazendo fábrica nos Estados Unidos. Algumas empresas até buscando liderança já, né? A gente pode dar um exemplo aqui da Colombo, lá tá na Geórgia, né? Colheitadeiras de amendoim. Você tem hoje o capital brasileiro gerado aqui, batendo nesse ceiling, indo investir lá. E eu penso que essa é uma combinação perfeita. Tá? Por que é uma combinação perfeita? Porque os Estados Unidos, além de ser um lugar seguro para investir, os Estados Unidos é o lugar da inovação. Tá? O Brasil, a gente tem uma agricultura muito forte. Temos escolas, universidades muito fortes de agricultura. Mas lá nos Estados Unidos a gente tem 200 anos de boas universidades, boas inovações, dinheiro para inovação e pesquisa. Então acho que essa combinação de capital, inovação, Brasil e Estados Unidos é perfeita. É o que a gente ajuda os nossos clientes. Tu vê que o agro brasileiro nosso está passando por algum tipo de crise no momento, porque a gente está vendo bastante recuperação judicial acontecendo, talvez algumas empresas dizem que as margens estão menores, né, também para trabalhar. Como é que tu enxerga isso de fora? Ou é uma até esse dia eu tinha visto uma análise no LinkedIn do cara falando que é talvez uma readequação no mercado, ou talvez vai ter um modelo de negócio novo vindo pela frente. O que pode estar acontecendo? Porque agora essa semana que a gente está gravando, a Lavoro, eu acho que tinha, né, também deu a notícia que não é uma recuperação, mas é algo, é um pouco diferente. Mas enfim, o que está acontecendo no agronegócio brasileiro? Quando a gente fala de agronegócio geral, Eduardo, a gente não pode olhar numa lupa de curto prazo. Por exemplo. A gente não pode olhar numa lupa de curto prazo. A gente tem que olhar numa curva de longo prazo. Tá? Porque o agronegócio no mundo, por ser commodity, ele é cíclico. Né? Então a gente tem que tirar os extremos e tentar enxergar no longo prazo. No Brasil, o Brasil é o lugar certo. É o país certo para o agro mundial. Teremos momentos de dificuldade? Teremos. Tá? Mas em termos de investimento, de lugar para investir, é aqui. A John Deere, há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, fez o Investment Day, o Investor Day aqui no Brasil. A ACO tinha feito, acho que ano passado, a mesma coisa. Tá? Se você pegar qualquer relatório de empresa de agro, de capital aberto, os CEOs falam do Brasil em crescimento. Então, aqui é o lugar. Óbvio, você está citando alguns exemplos aí de recuperação judicial. É óbvio que
haverão situações como essas, momentos como esses, tá? Mas uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, né? É duro, né? Mas no agronegócio, a gente consegue controlar custo. Quase ninguém controla preço no agronegócio. Sim. O preço não é controlado por ninguém. O preço é controlado pelo mercado. E se você tem você tem uma situação, você tem um mercado, né, que a sua elasticidade de preço não existe, tá? Ou seja, o seu preço não controla o seu volume, de alguma forma. Você tem que controlar os seus custos. Então, eu acho que essa que é uma lição que a gente vai ter que continuar observando, né? Você citou alguns exemplos aí de recuperação judicial, né? É um momento, né? Mas eu acho que tem que ser olhado no longo prazo, né? Tem que ser olhado numa dinâmica de longo prazo. Porque a gente tem, bom, o próprio Rio Grande do Sul lá, né, tá numa situação bem complicada. E outro ponto que é levantado muito é, por exemplo, alguns investimentos de empresas voltados, por exemplo, ao mercado no continente africano. Hoje, como é que tu enxerga esse mercado? Ele é um mercado que vai ser um potencial, vai ser um concorrente do Brasil? Eu acho que sim, mas no longuíssimo prazo, tá? A África ainda tem algumas questões estruturais para serem, né, adequadas, tá? Eu tive recentemente, nós temos um cliente lá no Quênia, nós estamos em alguns projetos com eles lá, e eu diria que assim, é uma agricultura que tem um grande caminho a ser resolvido, tá? Fundiário, um caminho de acesso, de investimento. Inclusive, o pequeno produtor africano, primeiro temos que resolver essa questão, né? O pequeno produtor africano, ele precisa se subsistir, tá? Então, por exemplo, lá no Quênia, o que é um produtor pequeno africano, tá, Eduardo? O produtor pequeno africano é um cara de meio hectare, que vive com a família inteira fazendo tudo, mas assim, com práticas sem nenhum maquinário. É tudo manual, tá? Então, imagina o problema que tem para resolver lá primeiro, tá? Eu lembro que eu visitei, foi interessante, né? Porque visitando esses clientes africanos, né? Você contrasta com Mato Grosso, mas eu tive situação lá de falar com um cliente lá o produtor, aliás, desse cliente lá, entendendo, mas ele é um cara que tinha uma propriedade de meio hectare e trabalhava durante o dia, cuidava da propriedade à tarde. E aí ele botou lá um sistema de irrigação, uma bomba, energia solar, mas assim, uma irrigação simples, um bombeamento e água. Não estou falando de pivô, gotejo, nada disso. Aquilo ali fez ele render um pouco mais e ele conseguiu ficar full time naquela atividade dele. Então, olha o problema para ser resolvido antes, né? Mas assim, no longo prazo, principalmente a agricultura ali da subsaariana ali, que é entre o Saara e a África do Sul ali é uma agricultura tropical. É uma agricultura que tem muito a ver com o Brasil. Então ali tem muita chance de você aplicar muitas técnicas usadas no Brasil sendo usadas lá e desenvolver. E água não é um problema? Água é um problema, né? Mas você tem lá... Água é um problema no mundo todo, tá? O que acontece no mundo hoje, principalmente da África, tá? Você tem os lençóis subterrâneos, né? Os lençóis, eles são muito pouco estudados. E muito pouco acesso, tá? O mundo tem uma capacidade de explorar um pouco a água subterrânea que se bem estudada, bem analisada e feito com prática sustentável, é um grande potencial. Aqui a gente pode citar exemplo, por exemplo, da turma de Luiz Eduardo Magalhães aqui no Brasil, fazendo um belo trabalho para entender o tamanho e como utilizar águas do aquífero Urucuia. Esse é o nome do aquífero lá. E você tem outras regiões do mundo que estão tentando estudar as suas águas subterrâneas e uso de maneira sustentável, né? Vou pegar o exemplo de Nebraska, onde eu moro. Nebraska tem 70 mil pivôs centrais instalados. Todos com água subterrânea. A maioria? Até uma vez eu tinha visto uma reportagem do New York Times. Eles fizeram uma reportagem toda falando sobre essas bolsões de água, digamos. Eu não lembro qual que é o termo correto para se chamar eles. Subterrâneo, que daí problema de rachadura no solo, que o tempo para reabastecer ele, comparado à água que é retirada, uma coisa não bate com a outra. Então que talvez isso a longo prazo geraria um problema. Porque querendo ou não, a água ela é uma discussão que o agronegócio ele é batido, né, por causa da água,
algumas coisas com e outras sem nenhum fundamento. Mas, de qualquer maneira, aqui no Brasil mesmo, né, se levanta muito o debate sobre irrigação, que é um país rico em água, só que, mesmo assim, a gente não consegue. Por exemplo, vou dar um exemplo. Depois tu até pode entrar na empresa de vocês ali, na outra empresa, né? Mas um dos pontos que, conversando com alguns produtores, às vezes tu questiona pra ele, pô, Rio Grande do Sul, por exemplo, seca. Por que não bota um pivô? Não dá, porque se eu pegar água aqui do rio, não vão liberar, primeiro não libera autorização para fazer aquela retirada, e porque o fluxo do rio já não seria o suficiente para fazer a irrigação pro tamanho de área que ele tem. Então a gente tem alguns problemas, claro, que uma coisa é um produtor pequeno, numa região específica, outra... Cada caso é um caso, obviamente, com água, né? Tem que se estudar muito bem. Mas como é que tu enxerga essa parte tanto burocrática como também por disponibilidade para cada lugar? Tu falou do Rio Grande do Sul, por exemplo. Rio Grande do Sul, eu estava lá essa semana, reunido com a turma do Invest Rio Grande do Sul, discutindo como, porque o Rio Grande do Sul tem esse problema mesmo, né? Como a gente pode ajudar eles a acessar, por exemplo, a água do aquífero Guarani de maneira sustentável. Então a gente vai, como a gente fez com outros trabalhos lá com a Universidade de Nebraska, ajudando eles a entender, ser um meio de campo, né? A gente faz muito desse trabalho pro bono, que o interesse da Ag4Up é que isso aconteça, né? E a gente está ajudando eles nesse entendimento. Existe um potencial muito grande lá, aquífero Guarani, por exemplo, tá? Isso dito lá na reunião com o Estado. Então, assim, a irrigação, ela tem que ser melhor entendida, tá? Existe muita, digamos assim, preconceito, principalmente da população urbana, quando vê a foto de um pivô jogando água. As pessoas não entendem, né, que existe lá uma eficiência, que aquilo existe uma técnica. É igual a do boi, né? Tipo, o boi nem urina, ele não urina, ele só bota água pra dentro e mais nada, que é aquela conta que eles fazem de quantidade de água por quilo de carne. Isso aí. Então, tem coisas que entender o ciclo da água já é um caminho, né? Isso. Então, assim, esse é um desafio, tá? Que a gente tem que superar, a gente tem que falar disso mais, tá? Acho que nós temos que falar mais da importância da irrigação. Porque para produzir alimento precisa de água, né? Você vai pegar, por exemplo, aquela história, né? A China, na verdade, ela não está importando grão, ela está importando água do Brasil. Sim. Então, assim, a água vai ser um problema para a produção de alimento, já é. Mas eu acho que se a gente estudar conceitos como esse de utilização de água subterrânea, por exemplo, nós teremos uma sociedade entendendo mais isso, tá? É muito bonito, quem não entende, não quer entender e quer manipular uma opinião, pô, bota uma foto de um pivô lá e olha ali, né? Eu cansei de ver quando eu era presidente da Vale do Brasil, tivemos algumas secas e sempre quando tinha seca acontecia isso. Pô, mas falei, não, gente, vamos conversar, né? Então, assim, é um desafio. O produtor rural, no Brasil especialmente, ele tem que se vender, ele tem que se provar, né? Eu já tô indo pro 9º ano morando nos Estados Unidos, né? Tudo aquilo que a gente escuta é verdade, né? Produtor rural, claro, por exemplo, que no estado de Nebraska é muito regulado o uso da água, mas vou dar um exemplo, no estado do Texas lá não é regulado o uso da água, tá? Então, turma usa água, faz um poço, tudo que está embaixo da terra é teu, tá? É um exemplo do direito de propriedade extrema. Aqui no Brasil, para pegar uma outorga d'água, por exemplo, você tem que passar, se o rio nasce e morre no outro estado, você passa por ANA, Agência Nacional de Águas, mais a Secretaria do Ambiente. São órgãos profissionais aqui no Brasil. Olha, eu falo para você, eu conheço o mercado de irrigação, garanto para você que as empresas de pivô, todas elas vendem aqui no Brasil pivôs para produtores com outorga, por questão de compliance. Então você tem aqui a gente pode falar de reserva ambiental, a gente pode ir falando isso aí, como o produtor rural brasileiro é sustentável. Sim. Então existe muita coisa. Agora, tu falou, por exemplo, o que eu vejo no futuro, isso é uma visão que a gente tem lá na Ag4Up muito, muito forte. Principalmente para os nossos clientes de irrigação. O futuro não vai ser a venda dos equipamentos de irrigação. O futuro é a venda da água. Venda da água. Esse é o futuro. Tá? Então, por exemplo, o futuro do agronegócio mundial, irrigação, pode ser daqui a 200, 100 anos. Que é tipo uma privatização da água? Não, vai ser, por exemplo, o seguinte, ó, você vai tratar a água como input. Tá? Então você vai tratar a água, eu preciso fazer milho no Mato Grosso, eu preciso de 200 milímetros. Tu vai comprar do estado, alguém vai botar esses milímetros.
O modelo da Yara, da empresa que tu falou, é um pouco disso. A gente vende irrigação por assinatura. Então nós garantimos que o produtor ele aplique a menor quantidade de água possível. E nós já temos um pouco dessa visão dentro da Yara. É uma forma de consultoria para ser mais eficiente com a irrigação. Para ele aplicar menos. Então, né, a Yara lá, o Irã, principalmente lá que é o CEO da Yara, ele talvez seja uma das maiores autoridades de irrigação do Brasil nessa parte de aplicação e manejo hídrico, de manejo d'água, né? Então nós colocamos o mínimo já para garantir uma aplicação mínima. É uma forma de entender esse conceito futuro, mas eu imagino que no futuro, o futuro vai ser que nem tu tem na tua casa, tá? Tu abre a tua torneira, tu não sabe a torneira que tu tem. Tu paga a água que tu usa. No futuro, a gente vai caminhar para isso. Esse é o futuro, mas 50, 100 anos, esse é o futuro da irrigação mundial. Legal, é um projeto bem... É uma empresa bem diferente. Quando saiu a notícia, inclusive, eu olhei, poxa, como é que os caras vão fazer isso aí, né? E tá indo muito bem. Já tem 25 pivôs instalados. Tem pivô na Argentina. Os clientes muito satisfeitos. Tá indo super bem. Assim, trabalho do Irã, parabéns para ele. É hoje uma referência já. Eu diria que hoje, nesse tipo de mercado, a Yara é líder. E muito bem feito o trabalho pelo Irã e pelo pequeno time que ele tem ali. Muito bem, muito bem. Tem uma outra pergunta para ti, que é uma curiosidade, né? Que tu é piloto. Mas conta um pouco essa história. Em que momento que tu foi virar piloto e que tipo de avião que tu pilota? Foi nos Estados Unidos, né? Foi uma loucura que eu fiz lá. Em 2020, na crise dos 40, eu acho, né? 40 anos. Porque aquela questão lá, falei, cara, sempre quis fazer isso, nem me dei o direito de pensar. Nem me dei o direito de sonhar em fazer isso, né? Comecei a estudar lá. E fiz lá, estudei, fiz as provas, né? Passei, né? Então eu sou piloto privado VFR, né? Que é visual. Eu tenho hoje 230 horas, né? O que é visual? Eu vou eu não sou instrumented rated, né? Eu não tenho instrumento, eu não tenho certificação de instrumento. Então eu não posso voar em nuvem, eu tenho que voar em algumas condições climáticas específicas, né? Tem que... Visual. Visual, tu olha onde é que tu tá voando. Visual, meu voo é visual, né? Meu voo, eu posso usar os instrumentos, né? Por exemplo, hoje eu tenho um avião lá, um RV-12, que ele tem piloto automático. Então eu ponho piloto automático, voo com ele, mas eu não posso entrar dentro de uma nuvem, não posso cruzar uma nuvem com o meu piloto automático. Daí a altitude que tu voa é diferente, por exemplo, ou não importa? Não, tu tem algumas restrições, né? Então, por exemplo, o piloto visual, que é o meu caso, eu não posso entrar nos Estados Unidos em classe E. O espaço classe E é um espaço que tu tem que estar instrumented rated, né? Que é 32 mil pés lá. Então, assim, tem algumas restrições. Então, aviões com mais de 6 passageiros é outra. Aviões com mais de 13 mil quilos, eu não lembro exatamente, é outra restrição. Então, tem restrições. O piloto privado visual, que é a minha certificação, eu posso pilotar aeronaves pequenas. Então, por exemplo, Cessna, Cirrus, Piper. Eu já tive um Curisco lá nos Estados Unidos. Então, meu primeiro avião foi um Curisco. Então, viajei todos os Estados Unidos, ali o meio oeste, com o Curisco, né? E a família vai junto? Ia. Por exemplo, eu já levei minha filha em campeonato de futebol em Kansas com Curisco, já viajei com Fernanda, meu sogro, viajava bastante com o Curisco, era um avião bacana, de 200 cavalos, tinha 4 lugares, né? Só que agora o RV é um avião esporte, pequeno, 2 lugares, então é só eu, né? Só pra curtir. Só pra curtir. Só pra curtir. É um bom hobby, né? Eu gosto, eu adoro. É um momento que eu me desligo de absolutamente tudo. É um momento que na hora que eu tô... Geralmente, né, eu começo a voar no dia anterior, né, ou alguns dias anteriores, que eu vou vendo a previsão do tempo, né, tem que estar um dia bom. Então eu vou vendo a previsão do tempo, vai dar pra voar. E se tu viesse tu pensa em voltar a morar no Brasil? Não, assim, o conceito de residência mudou. O meu conceito de residência mudou. Eu tenho empresa aqui no Brasil, eu tenho a G4Up no Brasil, eu tenho sócios e time aqui no Brasil. Então, por exemplo, o Rafael Esperoto é meu sócio, Vinícius Correia, o nosso sócio GM da Operação Brasil, tem mais 2 pessoas. Eu venho, por exemplo, nós estamos agora em junho, é a 4ª vez que eu venho para o Brasil. Então eu venho muito, tenho meu apartamento em Curitiba ainda, então minha vida ainda está no Brasil. Agora, como residência, vai ser os Estados Unidos. Agora fazem alguns meses aí, nós aplicamos para cidadania, então família toda, uns meses aí a gente se torna americano. E lá é a nossa vida, né? A gente vai ficar lá, nossa ideia é morar lá por muito tempo. Especialmente por causa das minhas filhas, né? Eu levei elas muito pequenas pra lá.
Quando eu fui morar lá, a Mariana tinha 3 anos, a Giovana tinha 6 para 7 anos, né? Elas foram muito pequenas pra lá. Então, minhas filhas são muito mais americanas que brasileiras, né? E eu tinha essa obrigação de dar isso para elas, né, muito provavelmente ficarão lá. Então, muito provavelmente, ninguém sabe do futuro, né? Sim. Mas muito provavelmente minhas filhas terão amigos, já tem todos os amigos são americanos, então dos amigos americanos provavelmente terão namorados americanos, de namorado. A chance de eu ficar por lá com família é muito grande. Sim. Então minha família, eu sou a Fernanda, eu falo isso pra Fernanda, né? Nós somos aquelas famílias italianas que vieram pro Brasil e aí trouxeram todo mundo, nós somos aquela brasileirada lá. Tá certo. E a tua mulher, como é que ela... Porque tu também, falei por isso pro Júlio também, viaja bastante, tá sempre na estrada. Como é que é a relação com a família também para compreender essa rotina acelerada que vocês têm? Cara, é fundamental, né? Minha mulher, a Fernanda, é tudo pra mim, né? Minha vida, eu sou um cara família e total, né? Quando eu tô lá em Omaha, eu tô só com elas, né? E ela tomou conta dessa minha vida toda, desde a Vale, eu dos meus 23 anos, quando eu me formei, na John Deere, até Case New Holland, Vale, eu só viajei. Eu fiquei na estrada praticamente. E eu não me arrependo, mas eu tinha que ter um respaldo da minha mulher para cuidar das minhas filhas. Então, assim, eu tive todo esse respaldo, né? Graças a Deus, minhas filhas hoje, a Giovana, mais velha de 15 anos, ela já tem a permit lá, que eles falam, que é a carteira de motorista. Ela pode dirigir com 15 anos, ela pode dirigir com alguém no carro, com um adulto no carro, né? E ela tá trabalhando, ela começou o primeiro emprego dela agora no zoológico de Omaha. E ela tá trabalhando, então eu levo ela no trabalho com ela dirigindo, pego, fico olhando, pô, ela tá já começando a construir. Isso é uma coisa interessante nos Estados Unidos, eles têm essa pressão de fazer as coisas mais cedo, né? Ele vai pro college, já mora na universidade, que é diferente do Brasil, já mora, tem que morar um ano lá. Pode dar uma independência mais rápido. Dá. Os Estados Unidos, ele cria isso aí na cabeça da gurizada. E a minha filha Mariana tá indo agora pro middle school também é diferente, né? Então eu tive o suporte da minha mulher, total, da minha família lá, e eles, como eu te falei, pra eles é lá o nosso lugar agora. Talvez não seja Omaha, né? A vida inteira, né? Algum lugar do meio oeste, mas os Estados Unidos, né? Legal. João, o que tu... ouvindo a tua história, é muito bacana que tu cresceu muito, né? Dentro da tua carreira, tanto dentro das empresas, como também depois empreendendo. E acontece muitas vezes disso da pessoa que está dentro de empresas, ela em algum momento querer empreender de alguma forma. Por mais que todas as funções que tu tinha, todas elas te exigia bastante de pensar, talvez de forma empreendedora também, favoreceu muito para que isso acontecesse. E se tu for olhar toda a tua trajetória, talvez tudo se encaixa pro que tu faz hoje, né? Tu tinha comentado ontem, eu acho, que a parte do direito, eu achei que nunca ia usar, e daí quando chegou na Vale, precisou usar. Né? Então, é interessante como as coisas se encaixam muitas vezes, que talvez lá, se tu pegar o recorte do início não faça muito sentido, mas quando tu coloca no final, não, né? Porque tem muito chão pela frente ainda, né? Mas quando tu olha o retrato de agora, faz sentido tudo pelo que foi passando e que foi construindo para se chegar até onde chegou hoje. Então, é muito bacana. Eu acho que seria legal deixar uma mensagem pro pessoal, para pessoal mais jovem aí também, né? Para quem tá começando a trajetória. Não, legal. O que eu diria é o seguinte, eu hoje tô hoje numa fase empreendedora, então toda vez que me perguntam, tu falou de empreendedorismo, eu falaria, cara, se tu quer empreender, vai empreender. Talvez eu hoje, olhando para trás, eu teria empreendido um pouquinho antes, tá? Talvez eu ache... Mas tu não acha que tudo pelo que tu passou te preparou para isso hoje? Me ajudou, sem dúvida nenhuma, mas do dia que eu entrei na John Deere até o dia que eu saí da Vale, eu praticamente não tomei nenhuma decisão da minha carreira. Porque tu vai dentro de uma organização, tu é levado. Ó, tem uma vaga ali. Tu toma poucas decisões, tá? O processo de crescimento e promoção, ele é um processo instigativo de crescimento que você vai fazendo dentro da organização. É como se o pessoal falasse, ó, agora tu tá pronto para isso, vai lá. Claro, mas é o isso, né? Tu não escolheu isso, tá lá, tu pula. Sim. E tu tem poucas escolhas. Então, por isso que eu ontem até brinquei contigo, né? Eu escolhi 2 coisas. Eu escolhi quando eu entrei e quando eu saí. Foram 2 escolhas. E agora eu escolho tudo que eu faço. Então, assim, o que eu diria é o seguinte, se você quer empreender, você é jovem,
que nem você tá fazendo, vá, porque vai ter muito tempo, você vai conseguir voar, né? Essa é uma dica que eu dou. Agora, se você quer crescer numa organização, também vá. Aproveite para fazer o máximo. Se você é jovem, vá. O agronegócio brasileiro é cheio de oportunidade, cheio de empresa boa, multinacional, nacional, tem tudo. Quer ir para os Estados Unidos? Vai. Tem oportunidade para todo lado, faça. Mas, se você quer empreender, empreenda. Essa é uma coisa que eu falo. Uma coisa que eu vejo de bacana no Júlio é que o Júlio conhece muita gente, né? Aparentemente ele conhece bastante gente. Tu também é um cara que bem sociável, né? Que se relaciona bem com o pessoal. O quanto isso é importante para os negócios, de certa forma. Conhecer pessoas, ter network, né? No caso, para te ajudar nesse processo. Exatamente. Tu falou tudo. Tu acabou de dar alguns exemplos de pessoas que a gente conhece em comum ali antes de começar. É isso aí. Sempre mantenha teu network, pontes, né? Não destrua pontes para trás. O mundo dá muita volta. Hoje uma pessoa que tu conheceu, amanhã tu vai precisar dela, né? E sempre se lembre, né, que você tá numa organização, você tá representando a organização, mas nunca deixe os valores da organização serem maiores que os seus valores. Porque no fundo, você vai continuar sendo você, mas amanhã você pode estar fora da organização. Essa é a mensagem. Eu tinha uma parecida que era em relação aos clientes, né? Por exemplo, tu pode até mudar de empresa, mas às vezes, no caso do produtor rural, né? Geralmente os clientes se mantêm o mesmo. Então, isso é um ponto importante, né? Então, priorizar o cliente, bom atendimento, talvez isso seja uma das estratégias também para o negócio, né? Se fala muito, né? Botar o cliente no centro do negócio, de alguma forma, entender o problema dele. Mas muito bem, João, agradecer a tua participação, a tua presença, onde é que o pessoal encontra a empresa de vocês? Entra lá no nosso site, né? www.ag4up.com. Ali tem o nosso site, com nossos produtos, nossos serviços. Também tem Instagram, tem LinkedIn, né? Eu tô João Rebeck no LinkedIn também ali, que precisar de alguma informação. E, né, não sou um cara tão ativo em redes sociais, mas estou lá também presente. Show de bola. Tá? Muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu acredito que o que tu compartilhou aqui com nós, eu acredito que sempre, toda a história que é contada, ela de alguma forma, ela toca em alguém que faz com que ela se mova para ação. Por exemplo, que nem ontem de noite, né? As cutucadas que foram dadas lá na janta sobre aproveitar as oportunidades, prestar atenção sobre isso, se preparar para quando aparecer a oportunidade. Eu acho que isso é um ponto importante e esse tipo de conversa muitas vezes desperta isso nas pessoas, principalmente quem está ouvindo. Então, você que chegou até aqui nesse episódio, né? Compartilhe, indique para algum amigo, para algum colega, que eu tenho certeza que de alguma forma isso vai estar ajudando outras pessoas também a crescer, porque é aquela história, teve um corte aí que viralizou, recentemente, porque quando uma empresa ela tem sucesso, ela transborda, ela respinga para a sociedade. E quanto mais empresas de sucesso, mais gente talvez empreendendo, melhor a gente transforma o ambiente que a gente está, melhor a gente transforma até o nosso próprio país, né? Então, isso é um ponto importante. Então, compartilhe para quem busca melhorar, para quem busca crescer. Eu acredito que aqui vocês vão encontrar bastante informação e bastante pessoas aí de sucesso, uma trajetória fantástica. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muito obrigado, João. Obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.